Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de canto mitrado. Não sei se você sabe, mas existem várias formas de fazer canto mitrado e eu vou te dar mais uma delas. No vídeo passado eu já dei uma dica e hoje eu vou te dar uma diferente e vou fazer essa linda manta. Olha só que lindíssima! É uma manta de bebê, mas você pode usar essa dica para fazer outros trabalhos de patchwork ou até mesmo uma toalha de mesa, toalha de chá, trilhos de mesa, o que você quiser. Então, você consegue fazer essa mesma dica usando esse canto mitrado de 45 graus para qualquer outro trabalho. Se você não viu, olha só o que eu ensinei no vídeo anterior. O canto mitrado de um guardanapo duplo, e essa dica de canto mitrado você consegue usar para vários trabalhos, inclusive até para uma manta se você quiser. Porém, essa dica é com molde, então é um pouquinho diferente. Depois confere lá esse vídeo também. E fica hoje ligadinho com esse vídeo e você vai adorar. Então não pula o vídeo, fica até o final, porque durante o vídeo eu dou várias dicas para facilitar o seu dia a dia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva já, porque toda semana tem vídeo novo, dica nova e você não pode perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, deixa um like também para me ajudar a divulgar essa dica a outras pessoas. E vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? Para começar esse projeto, eu vou trabalhar com tecido engomado. Se você já me acompanha, sabe que eu gosto muito de trabalhar com tecido engomado. E a faixa eu vou fazer dessa cor. Para fazer essa manta, eu estou usando aqui um quadrado de 61,5 e as faixinhas de 16 centímetros e meio, que eu quero que ela finalize com 15 centímetros. Então eu já cortei 4 faixas e o tamanho da faixa eu preciso deixar a medida do meu quadrado, que é 61,5, mais a largura da faixa vezes 2, porque eu preciso deixar sobrando para os dois lados, para esse lado e para esse lado também. Então vou deixar maior, eu preciso o tamanho a mais da faixa em cada lateral. O meu tecido do centro está aqui do avesso, então o avesso para cima eu já fiz uma marcação nos cantos, é onde eu vou fazer a minha parada de costura. E eu fiz uma marcação de 0,75 centímetros, então venho costurando a faixa junto com o tecido e vou fazer a parada, e daqui também parando exatamente nesse ponto, que é onde eu preciso para fazer o canto mitrado. Vou marcar o meu tecido no meio, vou marcar a faixa ao meio também. E vou colocar direito do tecido com o direito da faixa. Posicionei bem no meio. E eu preciso que fique sobrando a medida da faixa em cada lado. E eu vou alfinetar na extensão do tecido, colocando o alfinete assim, dessa forma. Primeiro um em cada lado, sem esticar o tecido, então cuide para não esticar demais. Então agora eu vou lá na máquina, vou costurar começando desse ponto até esse ponto. Então me acompanhe lá, e eu também já vou levar as outras faixinhas, porque eu não vou sair da máquina para vir posicionar. Então lá na máquina eu já posiciono as outras faixas. Então me acompanhe lá. Eu vou começar a costurar exatamente nessa marcação daqui para frente, e eu deixei 0,75 centímetros, que é a margem de costura do meu calcador, porque eu vou costurar com a agulha no centro. Então, se a sua máquina for industrial ou tiver o calcador diferente, você vai medir o seu calcador e deixar a medida aqui nessa parte superior exatamente da medida do seu calcador. As máquinas industriais normalmente são o calcador de 0,5 centímetro. Então vou começar a costurar exatamente desse ponto. Eu vou arrematar um pouquinho, eu não posso passar o arremate desse ponto. E chegando aqui no final, vou parar também bem em cima dessa minha marcação. Então, para você entender, a minha costura foi até esse ponto. E aqui na parte de cima,
Olha só, comecei bem aqui nesse ponto. Então, vou ficar aqui com a medida de um pé de máquina sobrando. E eu vou fazer isso em todos os cantos. E agora faço nesse lado também. Vou medir a faixa ao meio. E vou colocar a minha marcação aqui no meio do meu tecido do centro. Alfineto. Se você achar melhor, pode pôr na mesa e marcar todas as faixas. Lembrando que aqui nesse lado agora, a minha faixa precisa ficar sobrando. Olha só, a faixa de trás está passando a faixa de cima. E o mesmo eu preciso do outro lado. E precisa ficar sobrando 16,5 nesse lado. Alfineto. E começo costurando novamente aqui de cima, sem passar dessa linha. Deixando a margem. Vou fazer isso no outro lado também. Então, fiquei com essa abertura em todos os cantos. E agora eu vou lá na mesa posicionar e fazer a marcação para fazer o canto mitrado. Então, me acompanhem lá na mesa novamente. E eu estou então com o meu tecido aqui do avesso. Eu vou unir as faixas. Alinhando bem, e aqui eu vou deixar dobrado na diagonal, puxando bem para que fique bem alinhado, e as duas faixas bem alinhadinhas. E eu venho com uma régua que tenha ângulo, e eu vou usar o ângulo de 45 graus, que é o ângulo do centro, e eu vou alinhar a minha régua ao ângulo, o ângulo está reto com a minha faixa. E ao mesmo tempo já alinho aqui também, ó, no tecido. E eu vou fazer uma marcação bem desse ponto da minha costura. Vou colocar um alfinete. Então, a minha marcação vai ficar exatamente do ponto onde eu iniciei a costura. Então, eu vou fazer esse processo nos 4 lados. Fazendo a marcação, então, bem do início da costura até aqui o final do tecido. Marquei os 4. Agora, eu vou lá na máquina fazer uma costura bem em cima da minha marcação. Então, me acompanhe lá. Começo costurando bem em cima da minha marcação e vou parar com a costura bem rente com a costura anterior. Então, eu gosto de começar um pouquinho para frente e eu faço retrocesso voltando até no ponto da minha costura. E antes de cortar, eu vou lá na mesa posicionar para verificar se ficou bem certinho.
Então aqui o meu cantinho eu vou precisar abrir a margem de costura para que ele fique perfeito. Então às vezes você pode achar que ele não ficou bom, mas você abrindo a margem de costura, ele fica perfeito. Então eu vou fazer todos e depois eu vou lá na mesa e corto esse excesso. Então agora eu vou lá na mesa cortar o excesso, me acompanhe lá. E aqui eu perdi a parte do vídeo que eu estava cortando. Então eu vou posicionar para você ver como eu corto. Eu alinhei a faixa. E aqui estão meus excessos que eu cortei. Olha só, estava assim. Posicionei aqui e cortei, deixando aqui uma margem de costura de 0,75 centímetros. Então, olha só, posicionei a régua com a minha marcação no vermelho, que é a minha margem de costura, e cortei o excesso. E aqui na parte de trás vai ficar assim. Eu gosto de abrir a margem de costura, então vou fazer isso nos 4 lados, abrindo bem a margem. Dobrando assim, vou passar a ferro do lado avesso primeiro e depois do lado direito. E aqui, se você puder, antes de passar, já corte o excesso aqui na diagonal, porque também facilita depois para você passar. E no lado de fora, então, no lado externo, ficou assim. Olha só, o acabamento perfeito. E ficou assim os meus cantinhos, olha só. E assim ficou a manta, olha só. E você pode usar essa mesma dica para fazer uma toalha de centro, uma toalha de chá, um trilho de mesa. Então, espero que você tenha gostado de mais uma dica. E essa foi a dica de hoje, mais uma dica de canto mitrado, espero que você tenha gostado. Comente aqui se você vai usar essa dica para fazer uma manta de bebê também, ou uma toalha de mesa, uma toalha de chá. E fique ligadinho no canal, se inscreva já se você ainda não se inscreveu, porque no próximo vídeo eu vou dar a dica do quilting dessa manta. Também vou dar a dica de bordado. Se você faz bordado à máquina, tem uma dica legal para facilitar o seu dia a dia. E eu vou também mostrar uma toalha de chá lindíssima, com canto mitrado. Então você poderá ver que você vai usar essa dica para muitos trabalhos. Curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa aquele like aqui no canal, ajuda a divulgar essa dica também a outras pessoas. Espero que você realmente tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!